Bolsonaro recebe alta da unidade semi-intensiva com expectativa de deixar o hospital nessa semana. O boletim médico aponta que o presidente apresenta evolução clínica progressiva, sem dor ou febre, com melhora do quadro pulmonar. A nutrição parenteral foi suspensa, introduzida dieta leve e mantido também o suplemento nutricional. Bolsonaro mantém exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto. O presidente recebeu em São Paulo os ministros da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, da Defesa, Fernando Azevedo, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Depois, Bolsonaro se encontrou com o governador João Dória. Fiz uma visita de cortesia ao presidente Jair Bolsonaro. Afinal, nosso vizinho nos últimos dias aqui do Palácio dos Bandeirantes. O presidente está bem-humorado, uma boa feição, bem disposto. Tem a expectativa de sair esta semana. Acredito que os médicos devam anunciar isso nos próximos dias, mas essa semana seguramente ele estará sendo liberado. Falamos sobre diversos assuntos, entre eles a reforma da Previdência, a reforma mais importante que o país tem pela frente, alguns assuntos de ordem política e uma visita que foi fundamentalmente uma visita solidária, de abraço. O presidente deverá estar sexta-feira com o ministro Paulo Guedes para fechar o texto final, que será encaminhado ao Congresso na semana que vem. Mas ele mesmo falará sobre isso tão logo esteja em Brasília. O porta-voz da presidência, o general Rego Barros, descartou uma análise da reforma da Previdência ainda no hospital em São Paulo. O presidente da República passou muito bem esta segunda-feira. Está melhor a cada dia. Hoje o presidente novamente fez exercícios de fisioterapia. Também passou por um exame de tomografia que identificou a melhoria do quadro pulmonar. Com relação à Previdência, a proposta será apresentada, as linhas de ação, o curso de ação ao presidente, assim que ele encontrar-se em condições plenas de analisá-la. Não posso afiançar que será esta semana. Se ele estiver aqui em Brasília, se ele estiver em condições de já deliberar sobre isso, o presidente tem todo o interesse de debruçar-se sobre esse assunto, que é de extrema importância para o alavancar o país. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do jornalista Ricardo Boechat através de uma nota oficial de pesar, uma publicação na sua conta do Twitter, e também ligou para o presidente da Rede Bandeirantes, João Saad. A expectativa da alta, então, professor. Aí tem uma questão, que a gente tem que discutir as questões estruturais. Tem a crônica de costumes, né? Tem aqueles fatos, etc. Mas aí uma questão, nós estamos no começo do governo, do quadriênio presidencial. Em situações como essa, a Constituição é clara, você tem que transferir o governo para o vice-presidente da República. Para isso que tem vice-presidente. Não é para viagem internacional, que é patético, que vamos falar de uma década, que está errado, né? Só que há um problema entre o presidente e o vice. E esse problema aparece sistematicamente. O vice, por exemplo, dá declarações acima do que o presidente gostaria que ele desse. E tem uma postura diferente também. E há um círculo íntimo do presidente da República, especialmente o filho, Carlos, que é vereador do Rio de Janeiro caindo, e ele está em São Paulo. Grande vereador tu és, hein? Isso que é vereador, hein? Você está muito preocupado com seus eleitores. Bem, esse rapaz... ele é uma influência nociva junto ao presidente da República. Aqui, insisto, é república, não é monarquia. Na monarquia você tem o príncipe, tem o Delfim, tem os duques, o barão, conde, visconde, tem as conspirações em castelos, etc, bonitos, palácios maravilhosos. Aqui é república, e não tem aqui palácios maravilhosos no Brasil, nem castelos. Bem, tem um castelo sim, um deputado de Minas construiu um castelo, mas depois eu até falo sobre essa história que tá querendo vender o castelo e ninguém compra, né? Então... Você não se habilita não? Não, porque eu acho de um mau gosto dos diabos, né? Então, a coisa que se coloca é que ele devia ter transferido, não o fez. Aí o que acontece? Ele fica, ele não está no pleno exercício da presidência da República, porque está doente, evidente, e ele tem primeiro de se recuperar. O que fica aí, que quando ele tentou acelerar o passo, ele se prejudicou em termos de saúde, e os médicos deram uma dura no presidente, falou, não dá para continuar assim, não pode fazer isso, estava falando demais, tem a questão dentro do ar, etc, etc. A questão que se coloca é que ele deve sair essa semana, é o que se presume, e aí, não sei se ele vai para Brasília ou para o Rio de Janeiro, para a casa dele ou para o Palácio da Alvorada.
nesse caso, ele tem de continuar o tratamento médico seguindo as determinações médicas. O que deve ocorrer, caso ele não faça isso, ele vai ter recaída. É inevitável, não é fácil. Ele passou por 3 operações. Temos que lembrar, por 3 operações. Então não é um processo simples. Então ele tem de entrar na cabeça do presidente da República para ele mesmo, para o bem dele próprio, sem pensar na questão do governo, mas para o bem dele. Primeiro ele precisa se recuperar, para daí ele desempenhar plenamente suas funções. Essa é a questão. E isso se repete, né? Agora a questão que se coloca é, vamos ver se o governo consegue agora acertar essa sintonia fina no momento chave, que é o momento das reformas. Vamos esperar que isso passe a ocorrer agora com o retorno do presidente ao pleno exercício das funções, que só deve ocorrer daqui uns 10, 15 dias.